Aleluia. Graça e paz a todos. Amém? Nós vamos falar então hoje do capítulo 1 do nosso jejum de 21 dias que está começando. Glória a Deus. E, meus irmãos, aqui na introdução, na verdade, o que eu quero compartilhar com você que eu achei muito importante é que tudo que é de Deus, antes vem uma palavra. Sabe? Nós temos insistido tanto nisso. Então, no reino de Deus, Deus ele governa, ele criou o seu reino. Deus criou todas as coisas. E na vida cristã, tudo começa com uma palavra. Uma palavra. Já quero começar te dando um testemunho sobre isso. Eu me recordo, logo que eu me converti, lá no meu encontro com Deus, inclusive quero te convidar, você que está aí vendo essa live para ir no nosso próximo encontro, você é muito bem-vindo. Mas lá no meu encontro com Deus, eu participei, do encontro e recebi uma palavra. Eu estava separado da minha esposa, recebi uma palavra sobre o meu casamento. Na verdade, nós éramos amaziados, tá bom? Nós éramos amaziados. E eu me converti ali naquele encontro e recebi uma palavra de que ela era a mulher que eu deveria me casar. Eu sei que pode parecer meio óbvio, né? Você fala, mas você já era amaziado com ela, agora que está separado. Mas por que eu sei que Deus me deu essa palavra? Porque eu sofri muita resistência depois. E aí o que aconteceu? Nós estávamos separados, como eu te disse. Chegamos lá nesse sítio, separados. Eu achei que o negócio já ia acontecer de imediato, que eu ia me converter. Ela já era crente, mas na verdade não. Ela já tinha, inclusive, começado um outro relacionamento. E aí, eu saí de lá, pensa, eu tinha uma mente do mundo ainda. Eu tinha acabado de me converter. E o que aconteceu? Deus me deu essa palavra lá. E várias vezes eu acabei, assim, foi difícil para mim. Mas várias vezes eu pensava, eu vou deixar disso. Eu não vou então mais. Isso piorava, a gente brigava, a gente já tinha, nosso filho já tinha 3 anos, 3 para 4 anos de idade. Olha, não dá, não vai dar certo, tal. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir do meu relacionamento, em desistir da restauração, em desistir da restituição do meu casamento, aquela palavra ecoava no meu coração. É como se o Espírito Santo falasse aos meus ouvidos. Algo poderoso. Então, e aí eu falei, não, então se é a palavra de Deus, se é ela, então acabou. Então agora é ela. Mas foi difícil, irmãos. Passei uma resistência muito grande, uma tribulação muito grande, e ela também. E foi muito complicado. Mas essa palavra sustentou o meu casamento, aí nós restauramos. Aí você fala, Felipe, então glória a Deus. Então agora que você recebeu uma palavra e você restaurou o relacionamento, pronto. Tá resolvido o problema. Não é isso? Não. Na verdade, nós restauramos, nós nos casamos, né? De fato, você que não é casado, deixa eu falar pra você, casa. Você que só vive amaziado, isso não é a vontade de Deus para você. Casa, faça uma cerimônia. Receba a bênção de Deus no seu casamento. Aí eu me casei, meu anjo da guarda me ajudou, meu líder me ajudou, meus líderes me ajudaram na época, os discipuladores nos ajudaram. Mas eu pensei, então a palavra foi concluída, porque se eu recebi uma palavra que ela era a mulher da minha vida, e agora nós restauramos o relacionamento, casamos, acabou, tá tudo resolvido. Ah, irmãos, não foi assim. Nós passamos tanta tribulação, porque a gente precisava ainda renovar a mente, aprender o que era ser casado, aprender a ser um homem de Deus, ela aprender a ser uma mulher de Deus, e tudo isso foi assim um tempo de luta para mim, muita luta para mim. Entretanto, para ela também, com certeza. Entretanto, eu sempre que a gente tinha alguma contenda, desentendimento que era até constante, qual era a palavra que eu tinha liberado de Deus na minha vida? Ela é a mulher que você vai cumprir o propósito. Ela é a mulher para a tua vida. Ela é a mulher da sua vida. Falei, puxa, então, o que acontece? Hoje, depois de muitos anos, sofrendo dentro do casamento, a gente procurando crescer, avançar e tudo mais, hoje nós aprendemos a viver um casamento prazeroso, que é um desfrute. A minha esposa é uma bênção na minha vida. Mas por que hoje, nós vamos fazer no final desse ano 18 anos de casados. E sexta-feira passada fez 25 anos que nós começamos um relacionamento. Mas como que eu estou vivendo algo depois de tanto tempo que é uma bênção? Por quê? Porque eu não desisti da palavra que foi liberada. Então, quando Deus libera uma palavra na tua vida, eu quero deixar algo para você.
Se Deus libera uma palavra na tua vida, fique com a palavra. Não fique com a circunstância. É isso que o pastor Wilson colocou aqui. Se Deus liberou uma palavra na sua vida, fique com a palavra. Felipe, mas eu não vejo, está muito distante. Deixa eu te falar, eu também não via. Muitas coisas eu também não vi. Mas, como que eu fiz? Vai ter uma parte no livro aqui que vai falar sobre você fazer parte de um corpo, irmãos que te ajudam. Então, eu permaneci na palavra, mas eu fui pedir ajuda para irmãos. Irmãos me cobriram, me guardaram, me abençoaram, oraram comigo. Então, o que aconteceu, meus irmãos? Fique com a palavra. Porque eu só posso desfrutar de algo que Deus prometeu hoje porque eu permaneci na palavra liberada. E qual é a palavra de Deus para desse ano para nós como igreja? É o ano da restituição. Então, para nós vivermos toda a restituição, nós precisamos entender cada um dos processos. Precisamos entender no que eu preciso perseverar. Precisamos entender no que Deus quer me restituir. Porque muitas vezes nós achamos que a restituição é só material, financeira ou coisas desse mundo. Na verdade, isso também vai acontecer. Também faz parte esse tipo de restituição, mas não é a totalidade. Esse não é o todo da restituição que Deus deu. Então, hoje nós vamos compartilhar aqui sobre o capítulo 1, que é o seguinte: a restituição do valor de uma alma. Sabe, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte aos Coríntios. Eu vou ler aqui o versículo para você, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Que coisa terrível. Já pensou? Você tem que ter grandes coisas de Deus para ouvir, para receber e não poder porque você não consegue ainda. Meu Deus, não pode suportar. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é que sois carnais ou andais... Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, olha, o que é ser carnal? Carnal fala de você ser infantil e andar segundo o homem. O que é o homem? Coisa que qualquer um pode desejar. Deus tem coisas para restituir na sua vida e na minha vida. Amém? Deus, escreve aí, Deus tem coisas para restituir na minha vida. Então, mas não começa com coisas que você pode ver. Não começa com coisas que são simples e objetivas e principalmente desse mundo. Desse mundo. Então, os valores naturais, os valores humanos, Deus não tem o mesmo valor. Deus valoriza coisas eternas, porque Deus é eterno, Deus é sobrenatural, ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos restituir é a nossa visão. Visão. Qual é a visão que Deus tem para mim? Não é a visão carnal, não é uma visão mundana, não é uma visão aqui simplesmente terrena, não é. Deus, ele olha para a eternidade. E eu quero deixar algo para você aqui. Vamos concordar sobre uma coisa? Tudo que nos deixa em crise, tudo que nos deixa mal, tudo que nos deixa para baixo, tudo que nos deixa ansioso, tudo que nos deixa depressivo, tudo que nos faz chorar, tudo que nos faz mal, fala a verdade, tem a ver com esse mundo. Tem a ver com esse mundo. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, eu estava falando para ela, olha, você e eu, nós precisamos ter muito cuidado como você olha as questões, por exemplo, no Instagram. Por quê? Porque no Instagram a vida é perfeita. Eu costumo dizer que quem vê post não vê o bastidor. Não vê bastidor. Eu mesmo coloco coisas lá no Facebook que eu gosto no Instagram, que eu gosto de celebrar, que eu gosto de comemorar, mas a minha vida não é perfeita. Tem um bastidor de coisas que eu tenho que guerrear, coisas que eu tenho que lutar, mas qual que é o problema? Quem olha só para a questão natural e coisas terrenas, eu vou te falar, se você entra no Instagram, você fica depressivo. Você fala, fulano tem um carro que eu não tenho, fulano tem a casa que eu não tenho, fulano tem um casamento que eu não tenho, fulano tem a saúde que eu não tenho, fulano vai na academia que eu não posso ir, fulano faz tal coisa que eu não posso fazer, pronto. Te põe para baixo, mas por que fica para baixo? Porque é uma visão simplesmente natural. Natural. Deus tem isso para nós? Tem. Nós vamos falar disso lá na frente, mas Deus quer colocar sobre nós as coisas eternas. E qual é a primeira coisa que Deus tem que restituir na nossa vida? O valor de uma alma. O valor de uma alma. Então, a maior dificuldade de Jesus com os fariseus era isso. Porque Jesus valorizava as almas.
E os fariseus valorizavam os ritos. Eu estava lendo aqui o capítulo 11 de Mateus, fala lá que na verdade Jesus dá um exemplo para ele. Qual de vocês, tendo uma ovelha, que ela cai numa cova no sábado e vocês não vão lá retirar? Na época, guardava-se o sábado, os fariseus guardavam-se o sábado. E aí, hoje o sábado é Cristo, o sábado está em nós, o sábado é todo dia para nós. E aí ele fala, como você vê uma ovelha, que é um animal, caído numa vara e você não vai fazer nada porque é sábado? Porque sábado era o dia do descanso deles. Presta atenção. E aí ele fala, como que você pode não querer que um homem seja curado no sábado? E aí Jesus curou o homem da mão ressequida no sábado. Por quê, meus irmãos? O fariseu estava preocupado com o ritual. Jesus estava preocupado com a vida, porque ele sabia o valor de uma alma. Alma. Então, sabe, e olha, vamos ser também verdadeiros. O quanto nós muitas vezes investimos na nossa vida material, mas não pensamos na nossa vida espiritual e não pensamos na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e na vontade. Por quê, meus irmãos? Porque nós estamos participando de uma guerra espiritual. Qual que é o objetivo do diabo? O objetivo do diabo é tirar o foco da eternidade. Tirar o foco daquilo que Jesus valoriza, que Deus valoriza. E aí nós acabamos sendo, eu chamo aqui em casa, para conversar com a minha esposa e com meus filhos, eu falo que tudo isso é cortina de fumaça. Não vale nada. Não tem a importância que muitas vezes é colocada. Não tem. Mas por quê? Nós estamos separando aqui 21 dias para jejuar, para orar, para crescer espiritualmente, para ter a restituição, para renovar a nossa mente, para fluir no Espírito Santo. Mas qual que é o problema? Muitos, às vezes, não querem participar ou não se prontificam a separar um tempinho. Um tempo, 20 minutos da manhã, 30 minutos do período da manhã, 20 minutos na hora do almoço e estar com a célula lá no máximo 1 hora para compartilhar de vida, receber a verdadeira vida que é Cristo. E aí o que acontece? Fica com a alma travada. Fica com a alma travada, fica com a alma paralisada, fica com a alma esquecida. E olha que é engraçado, todo mundo sabe aquele ditado, desse mundo nós não vamos levar nada. Mas sabe o que é engraçado? Nós investimos a maior parte do nosso tempo com as coisas desse mundo. E eu achei assim uma história que o pastor escreveu aqui na página 17, que ele fala o seguinte. Ele fala, olha, uma vez um rapaz foi até um sábio numa cidade, e nessa cidade ele viu que a casa do sábio era muito simples. Muito simples. E aí ele perguntou para o sábio, nossa, eu vim aqui tirar conselho com você e tal, mas eu tô vendo que a tua casa, assim, ela não tem todo aquele glamour, né? Não é aquela casa, é uma casa muito simples. E aí ele perguntou, você trouxe só uma mochila com pouca coisa? Por que você trouxe uma mochila com pouca coisa? Ele falou, não, porque na verdade eu estou à viagem, eu só trouxe o que é necessário para não me atrapalhar e não pesar a minha viagem. E o sábio respondeu para ele a mesma coisa. Falou, eu procuro ter na minha vida somente o necessário. Sabe por quê? Eu sei que aqui eu estou somente de passagem. Eu sei que aqui eu sou somente um turista. Eu sei que aqui eu sou somente uma pessoa que é passageira. Sabe, meus irmãos? Valorize, obviamente, as coisas que você tem aqui. Não estou falando para você ser uma pessoa tola, que é uma pessoa que não dá valor para aquilo que Deus te deu aqui nessa terra. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que vale de verdade é você cuidar da sua alma. Sabe por quê? A sua alma é eterna. Olha que coisa, nosso corpo ele não é eterno. Nosso corpo, todos sabem. Todos também têm esse ditado. Do pó eu vim, pro pó eu vou voltar. Não é verdade? Cuide do corpo, mas ele não pode ser a principal. Você precisa cuidar do seu espírito e também da sua alma. E o pastor, ele dá aqui um exemplo de 2 coisas que nós precisamos entender de como cuidar da nossa alma, e eu vou terminar orando por você. A primeira, quem entende a importância da alma, cuida da alma dele. Cuida da alma dele. Felipe, o que é cuidar da minha alma? Eu vou te falar o que trava a sua alma e trava a minha alma. Falta de perdão. Você quer cuidar da sua alma? Primeira coisa, faça o que está fazendo aqui. Renova sua mente. Segunda coisa, cuide das suas emoções. Felipe, como que eu cuido das minhas emoções? Perdoando.
Vou repetir. Como que eu cuido da minha alma? Perdoando. Esse é um aspecto fundamental. Você renova sua mente e perdoa. Você renova sua mente e perdoa, porque a sua alma é eterna. A Bíblia fala, olha o que eu vou te dizer. No que depender de vós, tende paz com todos. No que o apóstolo Paulo está nos ensinando então nesse contexto? Não depende dos outros para você viver em paz. Não depende do seu cônjuge, não depende dos seus filhos, não depende do pessoal do seu trabalho, não depende do seu pastor, não depende do seu líder, não depende das pessoas que você convive, não depende do seu chefe, depende de você. No que depender de você, tenha paz com todos. Como que eu consigo ter paz com todos? Não tendo ofensa. Não tendo ofensa. Essa é a principal forma de cuidar da tua alma. Ah, Felipe, eu não tenho ofensa com ninguém. Tá bom, então você pode estar num ambiente com qualquer pessoa, inclusive que te fizeram mal. As pessoas... E sabe o que é engraçado? Muitas vezes os irmãos ficam ofendidos com pessoas que são bênção na sua vida. Por exemplo, qual é a grande tendência de um adolescente? Ele ficar em crise com o pai. Porque o pai tá lá, a mãe tá lá, pegando no pé dele, toma banho, escova o dente, vai pra escola, faz a tarefa de casa, ajuda em casa e tudo mais. Então, mas ele fica mal com o pai e com a mãe. Ele não consegue conviver. Então, seu cônjuge, vocês estão lá, convive junto, tudo mais. Aí normalmente briga, fica ofendido, magoado com quem? Com o cônjuge. Com quem se deveria viver bem. Na verdade, nós devemos ter paz com todos. Então, presta atenção, para você ter uma alma resolvida e em paz, você não depende de ninguém. Vou repetir. Você não depende de ninguém para ter uma alma resolvida. Você precisa renovar a sua mente por meio da palavra de Deus e resolver os seus sentimentos com perdão. Ai, Felipe, mas eu não vou confiar em ninguém, porque me ofenderam. Não, ninguém tem a capacidade de ofender. Você que ficou ofendido. Perdoa. Olha, eu já falei isso outras vezes e vou falar disso. Ofensa é que nem saco de lixo. Vamos supor que é o dia de passar o lixeiro na rua da minha casa. E o vizinho pegou o saco de lixo dele e pôs na minha porta. Se eu ficar revoltado com o vizinho e trouxer o saco de lixo para dentro da minha casa, o que vai acontecer? Eu estou pegando a sujeira do vizinho e trazendo para dentro da minha casa. Tava na porta. O que tá na porta? A ofensa. O lixo ser colocado na porta da tua casa é a ofensa. Mas trazer para dentro de você é sua responsabilidade. Essa ofensa vira mágoa na tua vida, é tua responsabilidade. Ai, mas não é possível. Não tem como alguém fazer isso e perdoar. Claro que tem. Perdoa. Porque perdoar vai manter a tua alma, que é eterna. A tua alma, que é eterna, saudável. É a forma de cuidar da tua alma. Agora, se eu pegar esse mesmo lixo, só deixar ele lá do lado de fora, o lixeiro vai passar e vai levar embora. Aquele lixo não vai entrar para dentro da minha vida. Então, tenha isso. Então, a primeira coisa é, cuide da sua alma. É a primeira coisa. Cuide. Sabe, não permita pensamentos que ficam acabando com a tua vida. Não permita sentimentos que ficam, sabe, machucando você. Porque Jesus valoriza a tua alma. Jesus valoriza você. E aí você pega aquilo que Jesus valoriza e trata de qualquer jeito. Não é assim. Então escreve aí, eu vou cuidar da minha alma. Amém? E a segunda e última coisa para nós orarmos aqui. Quem entende o valor de uma alma, além de cuidar da sua própria alma, acumula tesouros no céu. Como? Cuidando de outras almas. Cuidando de outras almas. Meu Deus do céu. Eu vou te falar, não tem nada mais precioso, mais transformador do que você cuidar de alguém, sabia? Nada. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o Senhor, o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele não depende de você. A única coisa que Ele espera de você é o sim, eu quero. Agora, cuidar de outras almas, aí depende de você falar, Senhor, eu entendi a importância. Eu vou abençoar, eu vou ajudar outras almas. Eu vou ajudar outras pessoas. Eu quero ler esse versículo para nós encerrarmos. Está em Lucas, capítulo 12. Vou ler aqui, versículo 13. E aí nós vamos encerrar. Não sai não da live. Vamos terminar. Olha o que diz aqui a palavra de Deus.
Lucas capítulo 12, versículo, aqui é do 13 ao 21, né? Deixa eu ver aqui. Olha o que diz. Então direi à minha alma, tens um depósito de muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Alguém está falando o seguinte, eu vou viver a minha vida, não vou me preocupar com os outros. É isso que está falando, verso 19. No verso 20, olha o que a Bíblia diz. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Verso 21, assim o que entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Então, ou seja, você quer ser rico para com Deus? Não pode pensar somente em si. Você precisa pensar em cuidar da alma da tua família, em cuidar da alma dos seus amigos e aqueles que estão perdidos. Tem muitas pessoas por aí, meus irmãos, que estão perdidos. Muitas. E eu quero encorajar você. Cuide de alguém. Cuide de alguém. Foi algo que transformou a minha vida. Me deu propósito, sentido, servir as pessoas, ajudá-las a cuidar da alma delas. Assim eu cuido da minha e ajudo elas no cuidado da alma delas. Então, nós vamos ter aí agora, né, um encontro com Deus. Você deveria, além de cuidar da sua, falar para uma pessoa, olha, eu tenho algo que é para a tua eternidade. É para a tua eternidade. Não tem a ver com aqui, tem a ver com a eternidade. Então, que você possa ser esse canal. E aí o pastor colocou aqui, quem cuida da alma dos outros, o que tem, eu só vou ler. Primeiro, ele dá testemunho do que Deus tem feito na sua vida, para que as outras almas conheçam o Senhor. Primeira coisa, testemunho. Segunda coisa, entre os seus alvos, faz parte batizar um número de pessoas. Às vezes 1, 2, 3. Você deveria orar para ser o canal de outras pessoas serem batizadas. Procura não prejudicar nenhuma alma. Então você e eu não somos aqueles que prejudicam, que falam. Já viu aquele negócio? Eu vou rodar a baiana, eu vou falar umas verdades. Você quer falar uma verdade para alguém? Fala que ele é amado de Deus. Essa é a verdade, ok? Jamais se afasta da vida do corpo, da igreja, que é a conexão com as almas. E por fim, cultiva o relacionamento com as almas, servindo. Então você quer viver uma vida exitosa, abençoada? Cuide da sua alma. Sirva a outros. Sirva a outros. É a melhor forma de você cuidar de você. Amém? Eu vou orar por você. Vou te abençoar. Quero te agradecer por você estar aqui nessa live. E eu vou salvar essa live e depois você manda ela para alguém. Para você poder abençoar essa pessoa. Amém? Esteja conectado com a sua célula. Esteja conectado com o povo de Deus. Para que você seja abençoado. Se por acaso tem pessoas que estão com a alma machucada, então, por exemplo, pessoas que não vão para a eternidade, que você conhece, que ainda não conhecem o Senhor, vai atrás delas. Pessoas que eventualmente possam estar desviadas, afastadas do Senhor, é porque ela está com a alma machucada. Quero te dizer, vai atrás dela. Deus quer te usar na vida de muitas pessoas. Amém? Quero orar por você. Pai de amor, no nome de Jesus, eu quero abençoar meus irmãos. Eu oro pelos alvos deles, mas eu oro para que essa palavra entre, transforme, mude a realidade. Que eles tenham uma alma saudável, que eles cuidem daquilo que é eterno. Não simplesmente de coisas passageiras, mas do que é eterno. Cuidem da alma, ó Deus deles, e que eles possam servir outras pessoas, levando elas para a eternidade, ajudando elas a viver uma vida totalmente restaurada, renovada e restituída. É o que eu declaro na vida dos meus irmãos. Eles são agentes da bênção divina, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ficar comigo até agora. Depois vai ser salva essa live, manda para alguém e cuida da sua alma que é eterna e vai ajudar a cuidar de outras almas que também são eternas. Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Um ósculo santo, afetuoso. Fica na paz. Que Deus te abençoe.